Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, 19 de junho, semana de preparação para Vasco da Gama e Goiás. Na próxima quinta-feira, praticamente esgotados os ingressos. O time treinou hoje em São Januário. Vou te mostrar um novo gramado, ficou maravilhoso o gramado de São Januário. Aproveitou essa parada aí para fazer a reforma. Vou falar também do time. E, meu amigo, se tudo der certo, virá um pacotão de reforços para o Vasco da Gama. O Paulo Brax não gravou entrevista com a gente, mas conversou bastante e abriu o jogo, né? Sobre as possibilidades, lógico, de trazer jogadores, principalmente aqueles que estão no exterior, um pouco mais complicado na questão financeira também. Vamos falar de seleção brasileira, que tem jogo amanhã. Vou trazer Ramon Menezes. Ele lamenta o fato de não ter conseguido trabalhar com o Neymar nesses dois jogos. Ancelotti, tá certo? Também vou te explicar como anda essa situação. Mas agora eu peço para você nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Twitter, também no nosso Instagram, o endereço está aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para facilitar o nosso trabalho, para que o nosso querido YouTube entenda que é legal o nosso vídeo e possa recomendar para um monte de gente. Me ajuda nessa aí? Vamos juntos? Então, roda a vinheta! Muito bem, minha gente do Brasil, do exterior, mandar um abraço para o meu amigo Alexandre, grande corretor de imóveis na Tijuca. Café da manhã dele é assistindo o nosso vídeo. Que você tenha um grande dia aí, uma grande semana, meu querido Alexandre. Boa sorte para o Vascão da Gama. Deixa eu te falar o seguinte, a gente esteve nessa segunda-feira acompanhando o treinamento do Vasco, trazer essas imagens aí. Deixa eu começar falando do time, porque ainda sem o Puma Rodrigues, que joga nesta terça-feira pela seleção uruguaia, o time deve ter, então, Léo Jardim. Hoje teve Figueiredo, mas o Puma deve chegar a tempo de jogar na lateral direita quinta-feira contra o Goiás. O Lincoln, o Léo e o Lucas Piton. Zé Gabriel, que até então estava descartado, agora, né, tem espaço dentro do Vasco. Matheus Carvalho também vai ganhando espaço. O Andrei treinou normalmente, tem mais 2 jogos para jogar pelo Vasco. E o Marlon Gomes, Ryan e Alex Teixeira, passa por aí a escalação vascaína para o jogo contra o Goiás, nesse bonito gramado do estádio de São Januário, que a gente está mostrando aí para você. Houve uma reforma muito legal e o gramado tá bonito, viu? Tá a bola rolando legal, vai ser um ponto positivo para a equipe técnica do Vasco da Gama. O técnico Maurício Barbieri ganha mais tempo aí para trabalhar. Tem uma notícia, né, trazida pelo companheiro Antônio Carlos, grande Antônio Carlos, que também escreve para jornais lá de Portugal, que o Vasco teria procurado o técnico português César Peixoto, ex-Passos de Ferreira. Se não der certo aí com o Barbieri, teria essa possibilidade também. E sobre reforços, o Paulo Brax conversou com a gente. Maicon, né, o zagueiro, tem 34 anos, está tentando a rescisão de contrato com a equipe do Santos. Se estiver livre no mercado, pode ser contratado para ser jogador do Vasco da Gama, tá? Agora, o Lianco, foi feita a proposta, esperando a resposta, está tudo certo com o jogador, depende do Southampton lá da Inglaterra. Fernando é outro jogador que o Vasco fez proposta, tem interesse, 35 anos, vencedor, cara para chegar, para passar muita experiência para o time, está na pauta. O Cuéllar também está na pauta. Agora, é um ou outro, ou o Fernando ou o Cuéllar. Segundo o Paulo Brax, o Cuéllar é mais complicado, é mais difícil trazer esse jogador neste momento. Como também não é fácil contratar o Fernando do Sevilha. E o Lanzini, meia, já recebeu a proposta do Vasco da Gama, está em lua de mel lá nos Estados Unidos e o Vasco está aguardando a resposta positiva, de preferência a resposta positiva deste jogador. Sobre o Serginho, ele está no Rio de Janeiro,
chegou hoje, fazendo os exames médicos, passando, dando tudo certinho, assina o contrato até 2025 e será anunciado oficialmente pelo Vasco como o primeiro reforço desta temporada. A transferência dele só pode ser feita, o TMS, a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela brasileira nacional e internacional. Mas aí já começa a treinar, já ficou uns dias parados, né, devido à rescisão contratual lá na Turquia, vindo aqui para o Brasil. É um jogador que ainda não jogou por aqui e o Vasco está apostando neste atleta. Hoje, os jogadores visitaram o Espaço Experiência em São Januário, que conta muito da história do Vasco, é um lugar maravilhoso. Se você não conhece, vale a pena conhecer e saber um pouco mais desse espaço aí. Os ingressos praticamente esgotados, me disse o pessoal do Vasco, nas últimas unidades de ingresso para o jogo de quinta-feira, 8 da noite, com o Goiás, e para o jogo de segunda-feira que vem, com o Cuiabá, já tínhamos aí 5.000 ingressos já emitidos. Ou seja, o torcedor vascaíno vai aparecer em São Januário, vai apoiar o time e vai, né, buscar aí a primeira vitória no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É muito importante que a gente tenha essas informações também. É a movimentação do Vasco, hoje em São Januário, nesse treinamento aberto para a imprensa. Falando de seleção brasileira, que joga amanhã, esse jogo às 4 da tarde em Lisboa, Portugal, contra Senegal. Hoje, o técnico Ramon Menezes falou a respeito do atacante Malcom, que vai entrar no lugar do Rodrigo, né, que tem uma pequena lesão, vai ser poupado, entra o Malcom e o Ramon falou dessa maneira. Bom, primeiro que é aquilo que eu venho sempre dizendo, né, que eu já disse aqui na minha última coletiva, disse depois do jogo, que é o grupo, né? Então, nós temos 23 jogadores aqui, 23 atletas, todos eles com um potencial gigantesco, né, e todo mundo preparado e pronto para jogar. O Rodrigo, ele fez uma belíssima partida, né, vem crescendo muito, é um jogador de altíssimo nível técnico, né, que vem entendendo muito bem o seu posicionamento, principalmente na fase defensiva. Na fase ofensiva, o que eu tenho para falar desse atleta? É um atleta que ele é o futebol brasileiro, né? Assim, no último terço do campo, uma facilidade muito grande, né? Do improviso, de tentar o inesperado, aquilo que a gente espera de um grande jogador, e tudo isso ele faz, né? Quando ele tem a oportunidade de chegar na cara do gol, ele tem uma calma, né? E finaliza muito bem, mostrou isso no último jogo. O Malcom, ele veio convocado pela temporada que ele fez, né? Um jogador que fez vários gols, ele foi artilheiro no Zenit, né? O artilheiro do campeonato. Quando teve a oportunidade de entrar, ele entrou muito bem, né? Performou muito bem nesse jogo, fez algumas boas jogadas, né? Por isso a oportunidade. Bom, o maior jogador da atual geração é o Neymar. Você vai para 3 jogos na seleção brasileira, a gente não sabe se você vai continuar ou não nas eliminatórias, mas enfim, vai te dar uma certa frustração, não sei se essa é a palavra certa, de não ter tido a oportunidade de comandar o Neymar? Eu acho que frustração não é a palavra certa, né? Você mesmo na pergunta você já disse um pouco da resposta, né? Quem não gostaria, né, de trabalhar, de passar um período como eu passei aqui, né, como eu venho passando com o Neymar, né? É um belíssimo jogador. Tudo que eu falei do Rodrigo, né, o Neymar representa o que é o seu futebol, o que é o futebol brasileiro, né, do improviso, da técnica que ele tem. É um dos melhores jogadores do mundo. Poxa, difícil uma pena, talvez. Gostaria muito de ter trabalhado com ele, né? De trabalhar com ele. Ramon, スチール的にRamon no treino puxa jogador, empurra jogador, corre para mostrar e paralelamente conversa com
cada jogador conversa muito também, mas não só na base, agora aqui na seleção principal também, mesmo jeito, puxa, empurra. Mas isso para acelerar, implantar sua filosofia ou algo. Mas ou sempre assim, técnico Ramon é sempre assim. Se puxar e empurrar, tem que ter cuidado, né? Não tem nem tamanho para isso, né? Não, mas eles entendem bem, né? Muito mais ali no posicionamento, né? Para você ver, né? São jogadores de altíssimo nível técnico, assim, trabalham com os melhores treinadores, né? Do futebol mundial. E eu tô tendo esse prazer, esse privilégio, né? De estar trabalhando com esses atletas. É a minha maneira de trabalhar, né? E eles também já entenderam isso, né? Assim como eu faço na Sub-20 também. Então, o Ramon Menezes, a escalação do time: Ederson, Danilo, Éder, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas, o Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá, Malcom, Richarlison e o Vinícius Júnior, Brasil para pegar Senegal. O Ramon falou aí, né, o fato de não ter trabalhado com o Neymar nesses 3 jogos em que ele está comandando a seleção brasileira. Bem, Carlo Ancelotti, a CBF não oficializou, mas a informação que corre, eu obtive de uma pessoa ligada ao presidente Edinaldo Rodrigues, que o Carlo Ancelotti deu a palavra de assumir a seleção brasileira no ano que vem, ou em janeiro ou em maio, após a temporada europeia. Como ele tem contrato com o Real Madrid, ele não pode assinar um outro contrato, mas se apalavrou ou deixou apalavrada a vinda dele para dirigir a seleção brasileira. Terá uma pessoa de confiança dele para fazer esta transição. Pode ser até Paulo Roberto Falcão, com quem trabalhou o Ancelotti, conhece bem. Falcão fala bem o italiano, é uma outra questão importante também. E é um nome cotado. E agora, quem vai dirigir a seleção nos jogos das eliminatórias? O Ramon Menezes? É essa a tendência. Estamos esperando um posicionamento do presidente Edinaldo Rodrigues, que vai falar nos próximos dias a respeito desse tema. Mas é o nome Carlo Ancelotti para dirigir a nossa seleção. Tem muita gente criticando. Eu mesmo acho complicado você esperar tanto tempo pelo técnico da seleção brasileira. Aí você bota um tampão, vai que ele dá certo. E aí, você tira para vir um que ainda não trabalhou com o futebol brasileiro? Vale a pena para pensar, né? Quero a sua opinião. Opinião a respeito desse tema? Converse conosco, mande a sua mensagem e se inscreva aí no nosso Twitter e também no nosso Instagram. Os endereços estão passando aí embaixo para você também nos acompanhar. Peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e joinha para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos, que tenham uma grande semana. Vamos trazer mais informações a qualquer momento. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.